Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando para gravar mais uma aula do canal Informática Sem Frescura. Para você que está chegando agora, a gente tem um canal. Temos várias aulas gravadas de Windows, Word e agora estamos gravando Excel. Hoje nós entraremos aí no conteúdo pertinente à faixa de opções inserir, ok? Então a gente já viu aí a introdução sobre o que é o Excel, que tipo de programa ele se trata. O que a gente pode fazer com ele? A gente viu também aí nas duas aulas que antecedem a essa. O que a gente pode fazer aí com a faixa de opções página inicial? E como eu disse, hoje a gente vai ver aí a guia inserir, pelo menos uma parte dela, porque senão a aula pode ficar muito extensa. Dá uma olhada no canal que você vai ver lá um monte de informação bacana, ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa aí que ficar durante o decorrer das aulas, deixa um comentário no canal. Se inscreve aí para você continuar ganhando atualizações, ok? Então vamos começar. A faixa de opções inserir, ela é, vamos dizer assim, responsável por todo e qualquer elemento virtual, obviamente, que eu queira estar colocando dentro da minha planilha, dentro da minha pasta de trabalho. Então aqui a gente tem uma série de possibilidades. Entre elas, a opção de montar uma tabela dinâmica, que é bastante interessante, porém é um pouquinho complexa e a gente tem que ter uma base de dados pronta para poder trabalhar. Não vamos ver ela agora, tá? Porque eu acredito que caiba uma aula específica sobre tabela dinâmica, ok? Podemos aqui inserir tabela, e aí eu me pergunto assim, que tipo de situação nós precisaríamos, porque nós já temos aqui, né? Vamos dizer assim, uma planilha com formato de tabela, mas pode ser útil em algum momento. O que é mais importante aqui? O mais importante é quando você tem que inserir algum elemento, alguma coisa, não é na tua planilha, por exemplo, uma imagem. A imagem é super simples, a gente já viu isso lá no programa Word. O procedimento é similar, para não dizer igual. Então, é só clicar no ícone da imagem, na guia inserir mais uma vez, e aí vai abrir o diretório, né? Vai abrir a janela, a caixa de diálogo de inserção de imagem, e aqui está mostrada, está exemplificada a hierarquia dos teus documentos. Área de trabalho, downloads, locais, enfim, bibliotecas, documentos, imagens. Você tem que ir na sua biblioteca onde você tem, geralmente aqui na pasta imagens, ok? No meu caso, por exemplo, eu tenho um outro HD aqui, no qual eu tenho as informações para o canal Informática Sem Frescura. Então, só para fins de exemplo, vou clicar nele aqui. Vou escolher uma imagem aleatória aqui para fins de exemplo. Vou clicar nessa aqui mesmo. Ok? Acabamos de inserir uma imagem com um tamanho bastante grande, obviamente. Podemos redimensioná-la. Você deve ter percebido que eu diminui o zoom, ou seja, eu diminui o tamanho da amostragem que a tela consegue me mostrar. Como é que eu fiz isso? Aqui nessa região. Eu diminui o zoom para 55%, porém eu utilizei um atalho de teclado que é pressionar a tecla Ctrl e girar o scroll do teu mouse. Se você não sabe o que é tecla Ctrl, nem o que é o scroll do mouse, entra no canal, tem aula sobre teclado e tem aula sobre o uso do mouse. Você vai ver lá direitinho o que é cada um e o que é o outro. Então você pode redimensionar a imagem de acordo com o tamanho que você achar, observando e lembrando que sempre que você seleciona um objeto distinto, abre-se uma nova faixa de opções específica do objeto selecionado. No caso aqui, ferramentas de imagem. Observe que eu cliquei fora aqui da região, né? Ou seja, a minha imagem não está mais selecionada. Essa faixa de opção se oculta. Cliquei nela, ela volta a aparecer. Então a gente tem uma série de possibilidades de formatação de imagem, inclusive a utilização aqui de molduras, por exemplo, como essa aqui. Isso aqui, inclusive, parece uma moldura de lápide de cemitério, né? Não é muito legal. Mas tranquilaço. Só você saber que tem as possibilidades aí, é só utilizá-las, que você vai com certeza conseguir, em algum momento, em caso de necessidade, utilizar da melhor forma as ferramentas pertinentes a cada um deles. Ok? Beleza, então. Certo, pessoal? Bordas da imagem, enfim.
Não vou citar e nem acompanhar cada um, porque cabe a você uma boa dose de imagem. Se você tiver dúvidas sobre alguma dessas ferramentas aqui, entre em contato, manda um recado que a gente explica com bastante ênfase na tua dúvida, ok? Então, só um exemplo básico que eu gosto de usar, porque é um dos mais legais que tem aqui, esse editor de imagem para cortar a imagem. Então, observe, eu cliquei e aí surgiu esses manipuladores diferenciados aqui. Então, imagine que eu quisesse mostrar só o bichinho aí no menor tamanho possível. Olha só, estou pegando nos manipuladores aqui, estou redimensionando e está aí a nossa formatação da forma como a gente escolheu, ok? Bastante útil, porque você não vai precisar abrir um editor aí, o Photoshop ou qualquer outro do gênero, ok? Próprio Paint, Picasa, enfim, tá? Não vou citar outros até porque eu não lembro agora, ok? Então, show de bola. Inserção de imagem é isso aí. Clicou, vai lá aonde está a tua imagem e selecione ela, ok? Clip Art, da mesma forma, vamos dizer assim, é para colocar um elemento de arte, né? Que vem junto com o pacote Office, e também temos a opção de incluir o conteúdo do Office online, o office.com. Observe então se o teu vai estar marcado aqui. Então, clicou em Clip Art, abre essa coluna, vamos dizer assim, de informação, na qual você pode digitar aqui alguma palavra que você queira buscar, por exemplo, casa, dá um Enter, e ele busca nos diretórios o que ele tiver indexado com a palavra casa. Mas eu geralmente gosto de deixar em branco e dar um ir. Ou seja, ele busca toda e qualquer imagem que consta nas bibliotecas dele. Então, achou, clicou, ela se insere e você pode, mais uma vez, repito, manipulá-la livremente, redimensioná-la e, inclusive, inverter o lado da mesma. Tá? Como é que eu fiz isso? É só clicar na imagem, diminuir até chegar e passar para o próximo lado aqui, que você consegue fazer a inversão também de cabeça para baixo. Também conseguimos fazer um giro nela, ok? Então, bastante simples, só você utilizar e ir testando o que você consegue fazer com essa imagem, ok? Observando que abre também, mais uma vez, aqui a opção de ferramentas de imagem, certo? Perfeito, então. Vou lá na guia inserir de novo. Temos a opção inserir formas, não cabe grandes explicações. Basta você escolher a forma que você deseja, por exemplo, um triângulo, e desenhá-lo da forma que você achar mais conveniente, ok? Da mesma forma, poderíamos escolher qualquer outro objeto. Se você não desenhar, ele não acontece. Então você tem que clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar ele pressionado e arrastar. Se você quiser, por exemplo, aqui no caso do círculo, manter ele com a escala precisa, ou seja, manter ele redondo, senão você tem a opção de fazer ele ovalado, enfim, tá? Como é que faz isso? Pressiona a tecla Shift do teu teclado e redimensiona. Se você não sabe qual é a tecla Shift, tem uma aula anterior aí das aulas de Windows que explica a função e o que é cada uma das teclas, ok? Então, vai lá, que com certeza você consegue aprender, beleza? Só entrar no canal e observar a aula. Então, estou segurando o Shift, está se mantendo com a escala precisa, né, sem deformar o círculo. Se eu soltar o Shift, observe que o círculo fica deformado e deixa de ser um círculo, ok? Vira um ovo, enfim, uma elipse, correto? Beleza, então. Você pode também, da mesma forma, utilizar as ferramentas de desenho, nas quais você pode mudar o fundo, pode mudar o preenchimento, o contorno, pode colocar algum tipo de efeito diferenciado, tá? Então, assim, ó, tem várias formas para que você possa construir aí um objeto diferenciado, ok? Beleza. Já usou aqui o Clip Art, que é o que a gente usou antes? Pode fechar aqui que ele não vai ter problema, não vai te atrapalhar, ok? Vamos voltar para aqui e inserir Smart Art. Smart Art é nada mais nada menos do que uma ferramenta que facilita a nossa vida no sentido de
construir uma série de informações hierárquicas ou ciclos de alguma coisa. Então, por exemplo, olha só, vou clicar aqui em Smart Art, eu tenho aqui as opções. Se eu tenho tudo, ou seja, mostra todos os tipos, eu posso construir listas, eu posso construir processos, ou seja, aqui ó, uma escadinha, tá vendo? Um declínio, enfim. Né? Poderia ser até mesmo uma receita, alguma coisa assim, ou um passo a passo de alguma coisa importante. Ciclo, né? Ou seja, ciclo de produto, ciclo de vida de alguma espécie, enfim, ciclo de incubação de algum tipo de doença. Enfim, pessoal, tem várias possibilidades. Tá? Basta clicar e utilizá-los. Vou clicar nesse aqui, por exemplo, só para fins de exemplo, eu vou dar um OK. Ó. Selecionei, OK. Olha só, monta-se aí um objeto, o qual eu posso redimensioná-lo, observe. Então eu clico nele e digito, por exemplo, o que eu quiser. Por exemplo, imaginemos aqui que a gente quisesse o ciclo da madeira. Tá? Vamos lá. Árvore. Madeira. Papel. Compensado. Outros falam comprensado, então vai saber qual é o certo. Não estamos aqui para discutir isso, então tranquilaço. Reciclagem. Enfim, pessoal, vocês entenderam a ideia. Então aqui a gente construiu um ciclo, obviamente que ficou muito grande aqui o objeto, então fica difícil de visualizar. Mas talvez não foi o exemplo mais apropriado que eu escolhi. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Poderíamos ter escolhido outro? Poderíamos. Poderíamos vir aqui, escolher uma outra Smart Art. Poderíamos, por exemplo, fazer uma hierarquia de uma empresa. Né? Poderíamos pegar aqui, esse cara aqui, ou a árvore genealógica, né, de alguma família. Mas enfim, eu vou fazer aqui a hierarquia de uma empresa só para fingir exemplo. Então olha só, ele já vem prontinho aqui para você. Você vai clicar o quê? Vai escrever o quê? Presidente, vice, diretor, publicidade. Aliás, publicidade não, já que escrevemos diretor publicitário, né? Gerente. Ou vamos fazer aqui RH, então, enfim. Tá? É só para fim de exemplo, pessoal. Mas então acabou isso aqui, eu não posso incluir mais nada. Posso, pessoal. Observem que a gente abriu aqui as faixas, as ferramentas específicas aos Smart Arts, como tinha aberto com relação aqui ao ciclo. Então eu posso adicionar forma. Então eu vou clicar aqui nesse primeiro. Vou dar um adicionar forma. Posso adicionar a forma depois, antes, adicionar forma abaixo, enfim. Vou colocar aqui adicionar forma abaixo. Observem que ele inseriu mais um aqui embaixo. Assim como se eu colocar adicionar forma depois, ele é mais um. Vou colocar aqui adicionar forma acima. Observe. Então, pessoal, a gente vai tendo controle sobre as formas. Estou com esse aqui selecionado, eu posso escolher a opção elevar. Olha só, subiu um nível. Posso rebaixá-lo? Posso. Então, pessoal, é muito interessante. Dá para fazer uma série de possibilidades bastante interessantes. É só você ter um mínimo de curiosidade e ir mexendo que você vai conseguir construir tudo que você precisa. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através das possibilidades que o canal nos dá e deixa a tua dúvida para que a gente possa respondê-la. Não vou me aprofundar, senão a aula fica muito extensa. Podemos ainda escolher designs diferenciados, alterar as cores, tá? Podemos formatar alguma outra possibilidade, inclusive o preenchimento. Não vou trabalhar isso, vamos dizer assim,
Simplesmente, como eu disse, eu quero que vocês mexam e, havendo dúvida, não conseguindo chegar lá, deixa um comentário explicando qual é o teu problema e a gente olha e responde, ok? Instantâneo, pessoal. Instantâneo nada mais, nada menos é do que tirar um print da tela. Print, ou seja, é uma cópia, né? Idêntica à tecla print screen do teu teclado aí que copia a tela ativa do computador. Então, por exemplo, imaginemos aqui, ó, vou diminuir, acabei clicando no ajuda sem querer, vou diminuir aqui a tela, minimizar ela. Imaginemos que eu quero um print desse ícone aqui para colocar dentro da minha planilha por algum motivo, não faço ideia. Olha só, vou vir aqui, vou clicar em instantâneo, recorte da tela, observo que ficou tudo em branco, então aonde eu fizer, clicando com o botão esquerdo, o desenho que eu quiser, soltei, ele já fez a cópia aqui, ok? Então é bastante simples de usar, bastante simples, porém você precisa um pouquinho de prática, ok? Mas é para isso que serve o instantâneo, ok? Então, pessoal, hoje vamos fazer uma aula curtinha. Eu expliquei, então, essa primeira parte aqui das ilustrações, que contempla imagem, clip art, formas, smart art e instantâneo. Vou deixar para a próxima aula a questão dos gráficos, pessoal, porque é uma aula bastante extensa, a gente tem bastante conteúdo para ver com relação aos gráficos, ok? Então, não vou citar agora a inserção de gráficos, porém, pode ter certeza que na próxima aula a gente vai falar deles e aí vai ser uma aula bastante completa e com bastante informação. Acredito que a aula vai ter mais de meia hora tranquilamente. Ok, pessoal? Então, o canal Informática Sem Frescura te agradece. Muito obrigado pela visita aí ao nosso canal. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, dá um joinha também. Muito obrigado, adiciona aos teus favoritos, compartilha nas tuas redes sociais, se inscreve na fanpage do canal. E é isso aí, muito obrigado, um grande abraço e o canal Informática Sem Frescura volta dentro em breve. Até mais.